Imagine que você está dirigindo. Um carro fecha o seu. Você sente raiva imediata, aquela raiva específica, visceral, de trânsito. Mas e se eu te dissesse que esse motorista acabou de receber uma ligação dizendo que o filho dele estava no hospital? A situação não mudou. O carro ainda fechou o seu, mas a raiva some. Agora a pergunta real. Por que você precisou de uma explicação para sentir empatia? Por que o cérebro humano, o mais complexo sistema de processamento que conhecemos, parte automaticamente para a pior interpretação possível? A resposta está em um erro de design que carregamos há 200 mil anos. E ele afeta absolutamente tudo o que você pensa, sente e define. Em psicologia cognitiva, esse mecanismo tem um nome: viés de atribuição. A versão mais estudada chama-se erro fundamental de atribuição, descrito pela primeira vez pelo psicólogo Lee Ross, em 1977, na Universidade de Stanford. A ideia é simples, mas perturbadora. Quando outras pessoas fazem algo negativo, atribuímos o comportamento ao caráter delas. Quando nós fazemos a mesma coisa, atribuímos a situação. O motorista que fechou você é agressivo, imprudente e irresponsável. Quando você fecha alguém, estava atrasado, distraído, foi sem querer. Mesmo comportamento, duas explicações completamente diferentes. E o mais importante, isso não é hipocrisia consciente. É o cérebro operando exatamente como foi programado. Em 1967, os psicólogos Edward Jones e Victor Harris fizeram um experimento que se tornaria clássico. Pediram para participantes lerem redações defendendo ou atacando Fidel Castro, e depois avaliarem qual era a opinião real do autor. O detalhe: os participantes sabiam que os autores tinham sido obrigados a escrever aquela posição. Não era a opinião deles, era uma tarefa. Não importou. Mesmo sabendo disso, as pessoas atribuíram a posição da redação como sendo a crença genuína do autor. O cérebro ignora contexto. Ele vê comportamento e conclui caráter. E isso tem uma razão evolutiva muito específica. Num ambiente onde decisões precisavam ser tomadas em frações de segundo, esse animal é predador ou não é? Essa pessoa é aliada ou inimiga? Parar para considerar contexto era um luxo perigoso. O problema é que esse sistema de julgamento rápido nunca foi desativado, e agora ele opera em ambientes onde a velocidade importa muito menos do que a precisão. O que torna esse viés particularmente caro é onde ele aparece. Não só no trânsito, não só em discussões triviais. Ele aparece em relacionamentos quando você interpreta o silêncio do outro como indiferença, e não como exaustão. Aparece no trabalho quando você lê um e-mail seco como hostilidade, e não como pressa. Aparece em conversas políticas quando você assume que quem pensa diferente é mal intencionado, e não simplesmente influenciado por experiências diferentes das suas. O neurocientista Matthew Lieberman, da UCLA, mostrou em pesquisas de neuroimagem que o cérebro usa a mesma região, o córtex pré-frontal medial, tanto para pensar sobre si mesmo quanto para pensar sobre outras pessoas. Mas com uma assimetria crucial. Quando pensamos sobre nós mesmos, essa região acessa memória, contexto e intenção. Quando pensamos sobre os outros, ela acessa principalmente comportamento observável. Em outras palavras, você tem acesso privilegiado à sua própria história. Para os outros, você só vê a superfície. E o cérebro trata essa superfície como se fosse a história completa. Aqui está o que torna esse erro diferente de outros vieses cognitivos. A maioria dos vieses pode ser parcialmente corrigida com a informação. Você aprende sobre o viés de confirmação e passa a procurar evidências contrárias. Você aprende sobre ancoragem e passa a questionar o primeiro número que aparece numa negociação. O erro fundamental de atribuição é mais resistente, porque ele não opera no sistema lento e analítico do pensamento. Ele opera no sistema rápido e automático. Daniel Kahneman passou décadas mapeando essa distinção. O sistema 1, rápido, intuitivo, automático, já chegou à conclusão sobre o caráter daquela pessoa antes que o sistema 2, lento, deliberativo, analítico, tenha tido tempo de fazer qualquer pergunta. Você precisa de esforço ativo para interromper o julgamento. E esforço ativo é exatamente o que o cérebro tenta evitar o tempo todo. A pesquisa sugere que existem duas intervenções que, de fato, reduzem o erro fundamental de atribuição. Não eliminam, mas reduzem. A primeira é simplesmente fazer a pergunta: qual seria a explicação situacional para esse comportamento? Não porque a explicação seja necessariamente verdadeira, mas porque o ato de gerar uma explicação alternativa
força o sistema 2 a entrar em cena. E uma vez que ele entra, o julgamento automático perde força. A segunda é mais contraintuitiva: familiaridade. Pesquisas mostram que tendemos a cometer menos erro fundamental de atribuição com pessoas que conhecemos bem, justamente porque temos acesso à história delas, ao contexto, às circunstâncias. O mesmo comportamento que condenamos num estranho, explicamos num amigo próximo. O que isso sugere é perturbador. A nossa capacidade de julgamento justo é diretamente proporcional ao quanto conhecemos a história de quem estamos julgando. E na maioria das situações cotidianas, não sabemos quase nada. E é aqui que entender a arquitetura do próprio pensamento deixa de ser curiosidade intelectual E vira vantagem real. Porque a distância entre o julgamento automático e a resposta deliberativa, esse espaço onde o sistema 2 consegue intervir, não é fixo. Ele pode ser expandido. E a forma mais consistente de expandi-lo é aumentar o vocabulário que você tem para descrever o comportamento humano. Quando você consegue nomear o que está acontecendo, isso é atribuição, não evidência. O julgamento perde velocidade. Se tem uma coisa que constrói esse vocabulário de forma sistemática, é leitura densa sobre cognição e comportamento. Separei alguns livros que aprofundam exatamente esse mecanismo. Estão linkados na descrição, caso você queira dar esse próximo passo. Então voltamos à pergunta do início. Por que o cérebro humano parte automaticamente para a pior interpretação possível? Porque ele foi construído para um ambiente onde julgamento rápido era mais valioso do que julgamento preciso, onde classificar alguém como ameaça em meio segundo era mais útil do que entender as motivações dele em 2 minutos. Esse design nos manteve vivos por milênios e nos custa caro todos os dias. Cada relacionamento desgastado por uma interpretação precipitada. Cada conflito alimentado por uma conclusão sobre o caráter de alguém que era, na verdade, uma conclusão sobre o momento que essa pessoa estava vivendo. Não existe correção simples para isso. O viés não desaparece com conhecimento. Mas existe uma diferença entre um cérebro que julga sem saber que está julgando e um cérebro que julga sabendo exatamente o que está fazendo. No primeiro caso, o erro comanda. No segundo, você tem pelo menos a chance de fazer uma pergunta diferente.